Sejam bem-vindos ao Minas Pode Mais. Hoje nós vamos falar de um tema que o mineiro adora. Nós vamos falar de queijo e vamos falar do queijo artesanal mineiro, aquele feito à mão, com todo cuidado e que acaba de ser declarado Patrimônio Cultural e Imaterial da Humanidade pela Unesco. E nós vamos tratar desse assunto com quem entende do assunto. Nós vamos conversar com a presidente da Associação dos Produtores de Queijo Artesanal do Cerrado, a APROCER, que é a Cida Machado. Ela é socióloga, mas hoje está à frente desse projeto do queijo, e vai participar também da entrevista o Dalmo Pereira, que é casado com a Cida, geólogo e sócio no projeto. Prazer em receber aqui o casal. Eu gostaria que vocês começasse essa nossa entrevista explicando um pouco como é que foi essa transição da profissão, uma socióloga, um geólogo, né, para o projeto do queijo artesanal. Álvaro, muito prazer estar aqui com você. Além de conterrâneos, estamos em Coromandel e falando de um produto da terra, né? Então, muito obrigado pelo convite. Que nos orgulha muito. Será um prazer, então, contar essa história, né? E falar desse produto tão importante, né, para nós. Como é que foi essa transição da vida profissional consolidada, cada um na sua carreira, para o projeto do queijo? Então, a gente sempre manteve esse vínculo, né, com a nossa terra, né? Tanto eu e o Dão somos de Coromandel, né? As famílias em Coromandel. Então, a gente tinha sempre esse vínculo, né? O meu pai e minha mãe tinham esse vínculo direto com a fazenda, né? Fazendeiros. E as Seu famílias. Arnaldo e a dona Joaquina. Seu Arnaldo e a dona Joaquina, então, eles eram da roça, né? Como dizia, né? Eram fazendeiros a vida toda. E as famílias e herdaram isso, né? Uhum. Dos bisavós, dos avós, que a gente tem notícia, são 5 gerações, né? Que já estavam instalados na região da Santa Clara, né? Então, a gente leva esse nome até hoje, né? Santa Clara. Então, a gente... Essa região fica entre Coromandel e Abadia dos Dourados. É uma grande região, né, que ocupa tanto Coromandel quanto a Abadia dos Dourados. E é cortada pelo Rio Dourados. Pelo Rio Dourados, isso. Né? Então, esse vínculo com esse lugar também, né? Que era do meu pai, da minha mãe e dos nossos antepassados, né? Que, por sorte, a gente voltou para esse lugar, né? Também da Santa Clara. Vocês saíram para Belo Horizonte para estudar, se formaram lá, constituíram uma família, trabalharam durante muitos anos antes de fazer essa opção. A gente foi para estudar ali com os 15 anos, né? Fazer o ensino médio, né? Em Belo Horizonte. E ali a gente escolheu nossa trajetória ali. Era uma coisa assim de... Os pais incentivaram, né? Não, escolhe a sua profissão, o que você quer fazer, vai estudar, né? Era um incentivo dos pais, a gente ter essa formação. E vocês se conheceram em Belo Horizonte, assim, já se conheciam de Coromandel, porém, em Belo Horizonte é que se aproximaram e namoro, casamento? Foi na juventude nossa lá em Belo Horizonte que a gente se reencontrou, né? Na infância, a gente não tinha um contato muito próximo, né? As famílias se conheciam, né? Mas não tinha esse contato. Então, foi em Belo Horizonte. Todos os dois se formaram lá na Universidade Federal. Na UFMG. Na UFMG. Isso, né? Foi. E se conheceram provavelmente lá também, ó, se aproximaram? Não, a gente se conhecia... Bom dia, primeiramente. Bom dia. A gente se conheceu em Coromandel, a gente já se conhecia aqui. E foi uma questão mesmo de destino. Sim. Porque a gente tinha um contato um pouco restrito aqui, a gente não tinha muita afinidade aqui. E foi em Belo Horizonte, que a gente, cada um cursando o seu curso, né, fazendo o seu curso. Eu fazendo geologia, a Cida fazendo sociologia, que a gente se encontrava, às vezes, pelos bares. Dos bares de Belo Horizonte. Pelas rodas de violão, né? Ainda tinha aquela coisa de tocar violão nos barzinhos, tocar violão na casa das pessoas, né? E numa dessas aí a gente voltou a se encontrar e começamos a namorar e hoje, inclusive, estamos há 33 fazer 34 anos de casamento. Isso. Muito bem. E qual é o papel de cada um no projeto do queijo artesanal? Eu acho que a gente precisava voltar um pouco antes. Como que a gente chegou a ter uma fazenda? Uma fazendinha, era um anseio nosso, né? De a gente reviver essa questão que a gente sempre vinha passar as férias aqui, ou ia para a fazendinha que o seu Bernardo tinha aqui, ou a gente ia lá para o seu Arnaldo, aí o seu Arnaldo mudou depois para Goiás, né? E tal, aí num belo dia, Cida, vamos comprar uma fazendinha para a gente passar os feriados,
pescar, fazer uma roda de viola, fazer algumas coisas assim. E a primeira coisa que a gente fez foi assim, isso é para lazer. A primeira coisa que a gente fez, lá já tinha um curral, a primeira coisa foi entupir o fosso onde ia tirar leite. Falamos, nós não vamos mexer com gado de leite. Aí, né, a gente vai com o tempo, né, compra 2 vaquinhas. Aí a atuação do senhor Arnaldo, né? Falou, não, vão ter um leitinho, uma vaquinha. Não, ok. Um leitinho, não existe fazenda sem vaquinha. Uma vaquinha. É uma fazenda completa. Não existe vaquinha que não produza leite, que não produza queijo. Que não produza queijo. Aí a gente foi amaciando, aquele negócio mudando e tal. E aí, um belo dia, a gente falou, vamos comprar uma quantidade de vacas razoável, né, pelo porte da fazenda. E vamos continuar lá, assim, produzindo leite em pequena escala e tudo. E a Cida pode continuar aí que a gente resolveu mesmo profissionalizar e investir mesmo e aí valeu um pouco talvez a sua experiência como geólogo e como executivo. Você é vice-presidente de uma grande empresa de geologia que trabalha com pesquisa nessa área de mineração, não é? Em Belo Horizonte. Em BH, no Brasil inteiro e fora. Você usa hoje esse seu conhecimento e essa experiência de gestão no projeto do queijo? Procuro aplicar sempre que possível. Estou sempre apoiando a Cida para a gente ir para o caminho melhor. E a Cida fica mais com essa parte operacional mesmo, de produção e qualidade. Sim. Assim, no início, né, para a gente construir isso, foi um processo de resgate, né, de resgatar o que é esse queijo, né? Primeiramente, com meu pai e minha mãe ali na fazendinha, eles que cuidaram dessa fazendinha, né? A gente estava em Belo Horizonte trabalhando e eles estavam cuidando dessa fazendinha. E o papai é aquela pessoa cuidadosa que gostava da fazenda muito bem organizada e limpa, né? Com tudo, com galinha, com quintal, com hortaliça e com a vaquinha, com o leitinho, né? Produzindo um queijinho. E eles começaram a fazer esse queijinho sem nenhuma pretensão, né? Mas ele mesmo de início, ele me falou assim, Cida, para o queijo ficar bom, tem que ter a casinha de queijo. O queijo tem que ser feito no ambiente dele. Já era a dica ali das boas condições de produzir um queijo bom. Condições sanitárias, inclusive, telinha ali na janela para evitar principalmente insetos. Então, a gente construiu a nossa primeira casinha de queijo, como chamava antigamente, né? Era a casinha de queijo. Hoje a gente fala queijaria, né? Mas, então, essa ideia... Então, ali a gente foi começando a despertar por cuidado com o queijo, né? Então, é mesmo, tem que ter um cuidado. Então, a gente começou, o papai e a mamãe começaram a fazer esse queijo e a gente tinha uma funcionária muito cuidadosa também que começou a fazer esse queijo nessa casinha bem organizada e esse queijo começou a ficar bom, né? E os nossos amigos, e aqui em Coromandel a gente vendia esse excedente. Não, esse queijo está muito bom, por que vocês não vendem esse queijo? Vamos vender esse queijo fora, né? Tem um valor. Então, a gente começou a ver essa possibilidade de ser um produto mesmo, né? De ter de ali ser de ser uma queijaria que pudesse produzir um produto que pudesse ser colocado à venda, né? Em condições. E ali a gente foi procurar o registro, então, dessa queijaria. Foi um processo longo, sabe, Álvaro? Não é muito fácil, né? Eu sei. É um processo longo da Passa gente... por várias etapas, né? Então, tem o lado do resgate de um queijo específico, né? Que é um queijo que parece para a gente no dia a dia um queijo comum, um queijo que está na mesa, que está ali na venda da esquina, mas ele tem um processo muito cuidadoso. Então, a gente foi em busca desse resgatar, esse fazer esse queijo, né? E, por outro lado, construir essa condição de ser uma queijaria formalizada, né? E que pudesse colocar no mercado esse produto. Cida, eu vi aqui que vocês falando sobre o queijo Santa Clara Dourados, né? E essa é a marca do queijo. Vocês falam que a produção une tradição e inovação. Foi exatamente isso que vocês buscaram. Pegaram a tradição do seu Arnaldo e colocaram aí a tecnologia, a inovação a serviço de um queijo de melhor qualidade ainda. Isso. E principalmente a região do Cerrado também, ela tem essa característica, porque é uma região, é uma bacia leiteira muito importante, né? E de grande produtora do leite. E então tem muita tecnologia, né, para esse processo de produção do leite.
Agora, o que a gente introduziu também, um processo mais tecnológico para a maturação. Então, no início, a gente entendeu que a gente queria um queijo maturado. Existe o queijo fresco no mercado, né? Que é comum, que faz parte da tradição do mineiro, comer aquele queijo mais jovem, mas a gente quis fazer um queijo que tivesse uma maturação, né? A maturação, ela traz uma diversidade de sabor, né? De aroma, de textura. Então, a maturação, a gente entendeu que era uma coisa que a gente queria focar, né? Isso é aquilo que antigamente a gente chamava de queijo curado, queijo meia cura, o queijo fresco. Isso, queijo curado. Essa é a maturação, os graus de maturação, né? Isso. E no processo de fazer, de descobrir, a gente foi entendendo que condições que a gente precisava de desenvolver uma maturação que pudesse trazer essa diferenciação. Isso que a gente chama, então, de inovação, tanto na tecnologia da produção do leite, das condições, né, para produzir esse leite, e tanto da maturação, né, que a gente agora está trazendo. Eu vejo que vocês trabalham com a maturação de 20 dias, principalmente. Principalmente. Mas alguns tipos de queijo com 40 dias. Isso, é. É o caso do Santa Clara. E a gente quer até agora... renovando a queijaria, a gente quer trazer queijo com mais tempo ainda de maturação. Né? E tem um detalhe também que é crucial na produção do nosso queijo, que a gente trabalha com um tipo de gado que não é tão comum na região, que é o gado Jersey. Ah, o gado Jersey. Aqui o mais comum é o Girolando, né? É o Girolando e o holandês. A gente trabalhou com o Jersey Holanda. Né? É uma raça nova que está surgindo, chama Jersey Holanda, que ela tem um teor de gordura e de sólido bem mais alto do que o holandês. Isso foi, a gente acabou optando por essa genética, foi comendo muito queijo. Tá. Foi comendo muito queijo. E dá diferença no próprio sabor e na textura. Ele fica mais cremoso. Pelo fato dele ter mais gordura, ele fica mais cremoso. Então, a gente fez test drive em queijo de todas as regiões. Isso explica os prêmios que o queijo tem, de alguma forma, conquistado aí em todo o Brasil e até uma premiação importantíssima em Paris, né? Na França, que é considerado ali terra do queijo, de qualidade, da diversidade. Conta pra gente como é que tem sido essa carreira do queijo no Brasil e até na França. Isso, acho que teve esse movimento da valorização do queijo Minas artesanal em toda Minas Gerais, né? E teve levar esse queijo, né, para concursos fora, né? Isso foi através de uma associação brasileira que chama Sertão Brás, que tem a diretora, ela é brasileira, que mora na França, e tem o vínculo com a escola francesa de queijo. Então, ela começou a fazer esse trajeto, né, de levar os queijos brasileiros para o concurso em Tours, né? Na França. E isso foi em 2021, essa premiação. Foi 2021. Os queijos começaram aí... Medalha de prata no concurso. Isso, foi. Mundial. Muito bem. Então, esses queijos foram na mala, escondidos. Não é pouca coisa. Foram escondidos porque não tem uma entrada legalizada na França, né? Mas mesmo acho que os franceses estão permitindo. De um concurso, tem essa dificuldade. Tem essa dificuldade. Os queijos foram escondidos na mala. Nós enviamos em 2021, que foi a nossa primeira premiação, medalha de prata, no queijo Alba e no queijo Joaquina, que é um queijo de 20 dias de maturação, e o queijo de 40 dias de maturação. Né? Foram os primeiros que a gente produzia. E em 2023, eu e o Dalmo levamos na mala e novamente a gente foi premiado aí também com as medalhas, né? Inclusive com o Raiz de Sol, que é um queijo autoral que a gente produz aqui com a nossa... Vamos aproveitar para já falar um pouquinho aqui dos queijos que vocês produzem, que são característicos aqui do Cerrado Mineiro? Sim, vamos falar. Qual que foi premiado na França desses que a gente está vendo aqui? O Alba, que é um casca florida de 20 dias de maturação. Esse último aí. O Joaquina, que é o casca florida, mas com 40 dias de maturação. O Joaquina ele ganha qual aqui? Esse. Ele ganha uma textura diferente, ele ganha uma intensidade mais no sabor. Sim. Embora seja um queijo suave, e mantém essa textura macia, amanteigada, né? Mas ele ganha muito em sabor por causa da maturação.
Esses queijos aqui, eles têm a casca um pouco mais espessa, mais Sim, grossa. É uma casca natural. Da maturação maior. Isso, é um processo de maturação que você permite que a casca vá se formando sem um trabalho de lavar esse queijo, que é o processo tradicional, né, do queijo. E aí, esse queijinho aqui mais amarelinho, de casca mais lisa, que é o artesanal mais conhecido aqui em Minas. Isso. Né? Ele tem um processo tradicional, né, de lavar essa casca para formar essa casca amarelada. Já o casca florida, a gente não lava esse queijo, permite que a casca forme naturalmente, né? E isso traz textura diferente, traz um aroma diferente, traz um sabor diferenciado, traz um processo de maturação diferenciado para esses queijos, né? Sei. Que é regulamentado, né? E hoje chama casca florida natural. Bem, nós estamos falando aqui da região já conhecida como de Cerrado. Aqui bem próximo, do lado, nós temos o queijo da canastra, né? Temos o queijo da região de Araxá também, e temos o queijo do Cerro lá do outro lado de Minas, né? Cida, existem diferenças assim de sabor bastante acentuada, diferenças acentuadas entre queijos aqui do Cerrado, das diversas outras regiões? Olha, Álvaro, existe uma base que identifica esses queijos, porque, afinal de contas, são todos queijo Minas artesanal, feitos com a mesma base do processo, né? O leite cru, né? O pingo, que é aquele fermento natural, né? Colhido na produção do dia anterior, o sal e o coalho. Todos os queijos de todas as regiões de Minas são produzidos com esses elementos. Entendi. E com o processo de dessoragem também a mesma base. Agora, o que diferencia é o terroir, né? É o ambiente que esses queijos são produzidos. Eles têm influência do capim, do clima, da altitude, né? Da água e dos detalhes também que o produtor vai colocando ali no seu processo. Se ele coloca mais coalho, se ele coloca mais pingo, se ele prensa mais ou prensa menos. E isso vai diferenciando esse queijo no seu resultado, que é no sabor, na textura, né? Na apresentação. Então, existem as diferenças nas regiões, né? Por causa dessa influência territorial. E aí, quando você fala do terroir, é aquele mesmo princípio que caracteriza ali o sabor dos vinhos, por exemplo, das uvas, das castas de uva. É o mesmo princípio. Naquela região, por exemplo. Isso. Na França isso é muito comum, mas também no Brasil hoje, já que o Brasil produz vinhos também de qualidade. Então, nesse sentido, a produção do queijo artesanal de qualidade se assemelha um pouco a esse Sim, tipo se assemelha. Essa produção. Identificação, territorial. E aí né? a diferença. Até aqui, da região do Cerrado para a região da Canastra, já existe diferença no chamado terroir. Existe a diferença. O queijo do Cerrado, ele é mais suave, né? Da canastra já tem, às vezes, o gosto um pouco mais picante. O do Cerro tem um gosto mais picante ainda, né? Isso porque a maturação é maior. Em todas as regiões, existe o queijo mais jovem e o queijo mais maturado. Todo produtor gosta de brincar com isso, né? De vamos maturar um pouco mais. Vamos deixar ali 90 dias, né? Como é que evolui esse queijo. Isso também faz a diferença aí, né? Faz a diferença. Não só as características de solo, faz clima. A diferença, a maturação. Faz a diferença, né? Muito bem. Bem, nós estamos agora diante de uma nova fase do queijo artesanal mineiro, né? Já que ele foi declarado um patrimônio cultural e imaterial da humanidade. Não é pouca coisa, é realmente um título fantástico. O que isso muda a partir de agora no mercado do queijo artesanal? Olha, eu acho que eu digo que esse título ele é importante para o produtor, para a população, né, de Minas Gerais e do Brasil, para tomar uma consciência do que é esse queijo, o que representa esse queijo, né? Ele é um patrimônio cultural e imaterial, né? Onde que está esse patrimônio? Quem carrega esse patrimônio? É quem faz o queijo. Né? Está no saber fazer esse queijo, né? Que foi um saber que foi transmitido de pai para filho, né? De uma geração para outra geração, né? Ele não é um queijo de escola, né? Ele é um queijo de uma cultura, né? Que foi ali sendo evoluindo, né? Há 3 séculos, né? Geração para geração, né? Geração para geração. Então, eu acho que o título, ele traz essa oportunidade, claro, valorizar, mostrar o valor, mas de trazer essa consciência sobre o valor que tem, que é cultural, que está ali
nas pequenas propriedades, nos pequenos produtores, né, espalhado aí em Minas Gerais, que a gente pouco conhece. Eu acho que esse título ele tem tanto para o poder público como para as associações, né, todos os produtores, todo mundo envolvido nessa cadeia para valorizar esse queijo, trazer à tona agora esse valor, né, e conhecer as dificuldades dos produtores, né, conhecer o que a gente precisa fazer para preservar essa cultura, que o produtor produz com muita dificuldade, né? Tanto, por exemplo, o registro de queijarias são muito pequenos, porque eles têm muita dificuldade de fazer esse processo para chegar num registro da queijaria. Então, eu acho que o título ele tem que trazer atenção para isso, né? O quão é importante o que a gente precisa fazer, então, se é um patrimônio, a gente tem que preservar. O que a gente precisa fazer para preservar esse patrimônio? Dalma, a sua visão de gestor, de empreendedor, de empresário, o que esse título representa para você, não só para os produtores de queijo artesanal, mas para Minas Gerais? Bom, primeiramente a visibilidade do queijo, né, perante o mercado brasileiro, e abre portas para o mercado internacional também. De certa forma, a gente procura alçar voos mais altos para o nosso queijo. Né? Para o nosso queijo, no modo geral, para a cadeia do queijo. E a exposição do queijo mineiro, ela foi um pouco assim descentralizada. A gente está vendo que isso está sendo hoje um foco em conjunto, um foco em trabalhar junto. De forma associativa. De forma associativa, né? Até há pouco tempo não existia a Procer atuando com tanto empenho, né? E a gente vê a Associação da Canastra, a Associação do Cerro, todas as associações, elas trabalham para o bem do queijo, não para aquele ou esse produtor. E essa questão do patrimônio, quando a gente conversa com outros produtores, o prêmio é de cada um. Cada um bate no peito e fala. É o orgulho, nós né? Conseguimos. Nós conseguimos. Eu levanto a cabeça e falo, eu produzo queijo. Então, existe uma certa concorrência, mas existe também a união entre todas essas associações de produtores de queijo artesanal. Sim. E vocês se falam, vocês interagem entre vocês? Sim, com certeza, em vários encontros. Eu acho que hoje essa tomada de consciência de que o associativismo é muito importante, né? Essa união dos produtores, né? Então, a gente está com esse empenho, né? De ampliar esse movimento, né? Junto com os produtores, né? Para levar isso, né? Assim, esse orgulho de ser produtor de queijo e essa valorização, né? E o que a gente precisa para valorizar. Cida, e o queijo artesanal mineiro, ele já é exportado hoje ou agora é que se abre realmente essa perspectiva? Ele não é exportado hoje, né? Existe já um movimento, a Miqueijo, que é a associação de todas as associações do queijo artesanal de Minas, ela já teve alguns contatos com o Mercosul, para discutir essas possibilidades, né? Para a Europa é bem mais difícil, sim, mas existe essa conversa, né? De buscar caminhos, né? Para levar esse queijo, né? Para fora. Sim. Né? Então, existe já essa conversa de qual o caminho. Do ponto de vista do governo brasileiro, da legislação brasileira, né? Existe possibilidade, sim, desse trâmite. Agora, existe a legislação dos outros países, né? Que também, para receber esse queijo, sim, né? Por ser restrições. Então, por exemplo, na Europa, por ser um queijo de leite cru, né? Existem muitas restrições, né? Inclusive para entrar para concurso, por exemplo, né? Nem para concurso pode entrar esses queijos, né? Formalizados, de maneira formal, né? Porque existe uma disputa de mercado também, discutivelmente, né? Com a Europa, com... Então, existe já essa perspectiva de fazer, né, de pensar estratégias de fazer esse movimento, né? Bem, e eu imagino que exista, da parte do consumidor, uma certa dificuldade para identificar no mercado o queijo com selo de origem, queijo artesanal mineiro, esse que se tornou patrimônio cultural da humanidade, e o queijo artesanal simples, comum, aquele que a gente já está acostumado a ver em todos os mercados aqui de Minas Gerais. Como é que vocês vão trabalhar isso?
Então, a busca, né, para a gente se organizar, para que primeiro seja reconhecido como queijo Minas artesanal, esse queijo que tem o modo de fazer e que, então, a gente tem que lembrar, Álvaro, que o patrimônio é do modo de fazer o queijo, né? Uhum. Então, é levar ao consumidor esse entendimento que o queijo Minas artesanal é esse queijo que é feito de uma certa maneira, né? Uhum. Com esse processo que foi reconhecido, né? Uhum. Ou seja, mais cuidados também, né? Em todos os sentidos. Com qualidade, com acabamento, com essa parte também sanitária. Também, né? Então, assim, de saber... Agora, os selos existem, já começaram a existir, né? Para indicar essa procedência, né? Uhum. Por exemplo, a canastra tem a identificação, o cerrado também vai ter essa identificação do queijo do cerrado, né? Uhum. E como o cerro também tem. Então, essa tendência, né, de trazer esse registro, né, estampado, né, no seu rótulo, né, dessa procedência. Mais ou menos como você apresenta os seus queijos produzidos aqui, quer dizer... Sim. Há toda uma envelopagem, né, uma apresentação, né? Diferenciada, né? Isso é que vai ser a diferença para o consumidor. Eu acho que sim, eu acho que a gente tem que trabalhar para levar isso para o consumidor, né? Porque o artesanal simples, ele acaba sendo apresentado de forma simples também, né? Então, acho que essa é uma tendência que a gente vai trabalhar. Uhum. Existe também o queijo artesanal mineiro de entreposto, parece que existe o entreposto que também evoluiu para um tipo de produção mais sofisticada e de maior qualidade. Explica um pouquinho para a gente essa confusão que se estabelece aí com os diferentes tipos de queijo artesanais. Isso. O entreposto, antigamente, tem uma história muito interessante, né? Era o queijeiro, antigamente, né? Que passava nas pequenas propriedades, recolhia os queijos para levar para os grandes centros, afinal de contas, para fazer a venda desse produto, né? Então, isso é uma história antiga, né? Ali já da década de 60, 70, né? Que levou esse queijo ser conhecido em São Paulo, em Brasília, né? Em outros grandes centros, né? Então, tem uma história importante o queijeiro, né? Que com a legislação veio regulamentar essa profissão, vamos dizer assim, essa estratégia, né? E que virou o entreposto, né? Então, existe uma legislação que faz uma regulamentação que possibilita, que legaliza, né? Um empresário do queijo ali coletar queijos de alguns produtores que tem um controle ali também sanitário, o controle, né, das boas práticas de fabricação, que ele vai coletar diferentes queijos de diferentes produtores, organizar, né, esses queijos, finalizar uma maturação e embalar esses queijos. Mas são queijos, então, da mesma região, coletados e organizados, né, ou maturados, né? Às vezes, muitos finalizam essa maturação num ambiente, né? E embalados. Eles são queijos Minas artesanal, né? Nesse modelo que é do entreposto. Sim, ou seja, não é um queijo de um só produtor, como no caso do queijo artesanal que vocês produzem. Isso. Mas se estabelece o mesmo padrão de qualidade ali entre todos os produtores, não é isso? Isso. E a apresentação também acaba sendo diferenciada, tem um plásticozinho ali em volta. Ele tem uma embalagem específica, ele tem um registro, né, para fazer isso. Bem, muito bem. Vocês acham que deve haver também, a partir de agora, e da divulgação que se deu a esse novo título de Patrimônio Cultural e Imaterial da Humanidade, uma maior procura pelo queijo artesanal mineiro? O mercado tende a se expandir também, a crescer? Dalmo também pode falar sobre isso. A gente já está vendo esse movimento. Já estamos sendo procurados para atender outros mercados. A gente já está vendo um aumento nas vendas. Já procura, assim. Tanto é que a nossa queijaria está passando por uma ampliação. Hoje a gente deve até fevereiro, né? Devemos estar com 4 vezes a capacidade de produção e de armazenamento, né, de cura. E estamos sendo mais procurados por São Paulo, por Rio, Sul, né? Sul e dentro do Brasil a gente ainda tem um mercado muito grande para atender. A ser conquistado, né? O brasileiro come ainda muito pouco queijo. Não sei se a gente toma como base o mineiro, né, que não dá conta de tirar o queijo da dieta, mas a gente vê que tem muito para crescer dentro do Brasil. E eu viajo muito, eu falo que a minha profissão
geólogo, como o minério a gente não planta, né? A gente tem que ir até onde o queijo até o minério está, né? Então, muitas vezes eu chego, o pessoal, o queijo mineiro lá agora é patrimônio imaterial da humanidade, como é que o queijo vai chegar aqui? Falou, meu amigo, você está em Santarém. Eu tive 3 semanas em Santarém. Várias pessoas me procuraram para perguntar quando o nosso queijo chegaria lá. Porque às vezes a gente encontra em eventos de mineração, né? E eu sempre levo os queijos nossos. São 2 coisas que tem que ter no nosso stand lá da minha empresa lá. É a cachaçinha, que um geólogo, colega meu, fabrica, e o queijo. O queijo da Cida, né? O queijo de Santa Clara Dourados. E sempre o pessoal... Eu recebo gente do Rio Grande do Sul, recebo gente do... E esse negócio muitos me chegaram e falavam, e essa história da Unesco, isso é verdade mesmo? Eu falei, sim, essa é verdade. Então vou poder ter esse queijo com mais frequência lá no Rio Grande do Sul? Vai, sim, pode ter certeza que... Não só do meu, quanto outros queijos de boa procedência, né? Então, isso tá arraigado já. Eu acho que a mídia também ajudou muito, né? A divulgação foi muito uma divulgação espontânea, né? Do jornalismo, né? Foi muito porque foi uma notícia importantíssima, né? Não só para Minas, mas para o Brasil inteiro. Foi, com para a certeza. economia do Brasil, né? Foi, com certeza. Acho que isso aí penso que foi um benefício que nós estamos fazendo para a cultura mineira. Acho que não tem, muito bem. Você sente isso também, né, Cida? Que está aumentando já a procura pelo queijo mineiro eu acho assim, eu acho com repercussão nas vendas. Eu acho que tem um processo grande já aí, né, dessa valorização do queijo. Eu acho que agora vai impulsionar muito mais, né? E eu acho que é muito importante, Álvaro. Eu acho que a gente tem muito o que fazer ainda, né? Assim, o queijo mineiro é bem conhecido fora, né, de Minas Gerais, é uma referência, mas tem muito campo ainda para esse queijo chegar, né? Ainda tem muitos lugares ainda para esse queijo chegar e ele se sair valorizado tanto quanto outros queijos, como a gente tem muito queijo importado, né? Ou queijo industrializado, né? Então, assim, ele trazer ele, né, para essa valorização, para esse destaque que ele merece, né? É um produto nosso, né? De origem nossa. Então, acho que ainda tem um processo grande aí para a gente trazer ele com mais evidência, né? E aí, ampliando no mercado também. Acho que vai ser uma consequência. Bem, muito bacana isso, porque mostra, né? De alguma forma, lembrando o nome do nosso programa, que é Minas Pode Mais, que Minas pode mais mesmo, né? Esse queijo artesanal mineiro já existe há quantos anos, né? E agora esse título aí consagra um produto, uma iguaria, que pode ser vendida e conhecida mais em todo o país, pode ser conhecida em outros países, né? É a prova de que Minas realmente pode seguir avançando cada vez mais como um estado importante, né? Economicamente, politicamente, sempre muito admirado pelos outros estados brasileiros, sempre com influência grande, às vezes, na própria política nacional. E eu queria encerrar esse nosso programa fazendo uma pergunta que eu faço a todos os meus entrevistados, né? Vocês, do ponto de vista do empreendedorismo, da atividade que vocês desenvolvem, né? Minas pode mais, Cida? E pode mais de que forma, né? Nós tivemos um exemplo aqui. Eu gostaria de ouvir a sua resposta e também do Dalmo sobre isso. Então, Minas pode mais, muito mais, né? E Minas são muitas, né? Alguém já falou isso, né? Então, cada região tem muito a se descobrir de cada região em Minas, né? Então, vou puxar um pouco da sardinha para o Cerrado, né? Que a gente está aqui. Então, o Cerrado, ele tem muito que contar, né? Dessa produção tradicional, grande produção de uma região territorialmente grande também. O Cerrado tem muito a contar sobre ele, que está fazendo e estar mais presente, né? Mais apresentado, né? Fora da sua região. Então, acho que a gente tem um trabalho bacana aí pela frente. Muito bem, você falou do Cerrado e você lembrou muito bem que, assim como o queijo, nós temos também o café do Cerrado. Temos café do Cerrado, de grande que é uma boa combinação. Super bem avaliado também hoje, que será tema de um dos nossos próximos programas. Dalmo, Minas pode mais? Pode, e o Cerrado pode muito ainda. Pode muito, né? Como a Cida comentou da produção de queijo no Cerrado, o Cerrado corresponde a 32% do queijo produzido em Minas Gerais, em volume. É muita coisa, Tudo né? isso, é? Tudo isso.
E também, só falar um pouco mais do nosso empreendimento antes de concluirmos, né? A Cida tem muito foco da queijaria para dentro, né? Com produto de qualidade. Eu auxilio ela também com essa pegada de olhar o que está por fora e como que a gente chega a produzir um queijo, um leite de qualidade, para chegar na queijaria e produzir um queijo de qualidade, que tudo é consequência. A nossa fazenda, ela é autossustentável em energia, com energia fotovoltaica. Todo o soro produzido, ele vai para alimentar porcos, então não tem resíduo. A gente tem um sistema de agroflorestas, que toda a parte nossa de frutíferas, de árvores frutíferas, é no sistema de agrofloresta, reutilização de água e água de poço artesiano. Então, a gente tenta fechar essa cadeia do ESG, replantio também, né? Fizemos muito replantio de espécimes nativas. Então, a gente busca também ter o fora da queijaria um lugar de qualidade. Então, isso é muito importante. Uma fazenda ecológica, né? E sustentável. Um equilíbrio ecológico. Exatamente. Muito bem. Cida, mais algo que você queira falar sobre essa mesa belíssima que você nos apresentou aqui, de queijos premiadíssimos? Então, você é uma especialista. Por fim, eu gostaria de destacar que a gente quis homenagear as nossas referências, né? Que é a mãe do Dalmo. Então, o queijo casca florida, a gente colocou o nome de Alba, né? Que vem de Alvura, Dona né? Alba, Dona Albinha, professora em Coromandel, pessoa estimadíssima, né? Isso. Joaquina, que é o queijo mais maturado, né? Que é a minha mãe ali, que tem essa história com queijo, que fez queijo a vida inteira, né? O Arnaldo, que é o meu pai ali, que foi o nosso inspirador ali, né? De fazer uma fazenda bacana, com bem-estar, né? E que gostava desse queijinho tradicional, né? E, por fim, a gente fez o queijo Raiz de Sol, que é um queijo que traz as nossas raízes ali, que é com açafrão, que é um elemento nosso comum aqui, da nossa culinária, né? É verdade, e a gente nada mais mineiro do que nada mais mineiro que o açafrão. Muito usado no franguinho mineiro. No franguinho mineiro. Então, a gente fez esse queijo em homenagem à nossa cultura regional. Né? Então, acho que são queijos, assim, cada um é pensado, né, com muito cuidado, com muito zelo, né? A gente tem muito orgulho, assim, e quer muito mais, né? E sempre está muito atento, né? De estar oferecendo bons produtos e com essa referência mesmo familiar. Muito bem, Cida. Muito bem, Dalmo. Prazer em recebê-los aqui no Minas Pode Mais. Parabéns pelo ótimo trabalho que vocês vêm desenvolvendo na produção do premiadíssimo queijo Santa Clara Dourados. Parabéns pela história familiar de vocês e pelo que vocês estão agregando agora a essa história com inovação, né? Porque cada geração tem que trazer a sua contribuição e a sua parte. Muito obrigado pela presença de vocês. E o Minas Pode Mais volta na próxima semana com mais um entrevistado mineiro que esteja se destacando em alguma área de atividade. Até lá.